tem ninguém com problema aí para entrar em sala, não, né? Por enquanto aqui eu não estou visualizando. Estamos aí com... Somos em 13 alunos, chegando mais gente aí. Pessoal, bom dia, então, a todos aí que estão chegando. Né? Vamos retomar, então, nossas atividades, né, de química que nós paramos na última aula em a parte de distribuição eletrônica, falamos de modelo atômico. Foi isso aí, não foi? Confere? Porque aqui eu já mudei o slide, mas eu acredito que foi isso, né? Eu mudei a página da lousa aqui. E eu tinha pedido para vocês lerem um artigo lá na plataforma Moodle, eu ainda não falei isso para vocês. Falou sim, professora. Esse artigo aqui, não foi? Foi. Ah, tá. Então a gente já estava falando de ligações químicas já. Confere? Sim. Só não Ah, consegui tá. terminar de ler, eu parei na página 8. Você parou na página 8? Não Foi. é meio assim complicadinho, né? Mas deixa eu só diminuir ele aqui um pouquinho. Se eu consigo puxar. Tudo muito não, mas a compreensão dele é um pouco complicada. A compreensão dele é um pouco mais difícil, né? Bem técnico, professora. Mas eu até tirei, tipo assim, destaquei algumas coisas para mim pesquisar por a parte. Certo. Só puxar aqui, porque eu coloquei ele aqui, mas aí não está me permitindo. Aqui. Ampliando um pouquinho. Bom, então vamos começar recordando algumas coisas sobre ligações. Acho que isso aqui eu já tinha falado para vocês ou não? Eu não lembro, não. Acho que não. Bom, então vamos começar aqui. Eu acho que estou correto. Ligações químicas. Nós temos basicamente dois tipos de ligações químicas: as ligações químicas primárias e as ligações químicas secundárias. As ligações químicas primárias são aquelas, né, que vocês acredito que lembram mais, que, né, trabalhou tanto lá no ensino fundamental 2, no finalzinho dele, inclusive no ensino médio, né, dentro da química geral, que eram basicamente 3 tipos de ligações químicas primárias que vocês estudaram. Vocês se lembram delas? E aí vocês leram o artigo também? Então, acredito que sim, né? Serão as ligações covalentes, as iônicas e as metálicas. Exatamente. Então, são essas 3 ligações químicas, né? E, na verdade, essas ligações químicas são chamadas, né, de ligações que unem o quê? Opa, tá em branco, não vai dar certo. Que une os átomos, né? Para formar, seja, né, um composto iônico, seja um composto metálico, seja um composto molecular. Porém, né, nós temos algumas características importantes dessas ligações, né, que caracterizam elas, né? Por que uma ligação tem maior caráter iônico? Por que uma ligação química tem um maior caráter covalente? Ou por que uma ligação química tem um maior caráter metálico, né? E a gente tem uma particularidade nos nossos elementos químicos, né, que nós conhecemos hoje, que são 118 elementos químicos na tabela periódica, que tem um grupo lá na tabela periódica chamado grupo zero, aquela última coluna da tabela, né, e que nós chamamos eles, inclusive, né, de gases, né, e tem o nome gases nobres. Vocês se lembram disso? Que a gente até comentou também aqui, eu acredito. Né? Então, gases nobres, que entra lá deixa eu pegar, ver, só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui baixar uma tabela. Vocês têm tabela aí em mãos ou não? Eu não tenho. Não, né? eu gosto, o meu pé de mouse aqui é uma tabela. Mas deixa eu pegar um aqui para eu projetar para vocês. Só um minutinho. Tirei aqui a projeção, só um minutinho, já volto ela. Bom, que eu fui ver no meu material tem 2 tabelas.
Então você tá... E essa tabela sua aí, ela vai até que elemento químico? Qual que é o último dela? O B, nenhuma. E na outra o P. O non pentio. O non pentio. Certo. Então, é até o... Deixa eu ver se eu consigo projetar um aqui. Vai até 115 o número. Até De uma. Isso, e a outra vai até 112. Essas tabelinhas aqui não estão legal, né? Só pegando uma aqui, só um minutinho para eu tentar projetá-la aqui. Isso, aqui nós estamos. Né? Deixa eu projetar aqui. Consegue visualizar? Sim. Então, aqui é a tabela, né, a periódica a atual que nós temos, né, e nós temos até o que? O organessônio, né, qual que é o número atômico dele? Olha lá o número, eu não posso tirar o mouse, né, mas o número atômico dele é o que? 118, né? Então, ele é o último elemento, né, aqui distribuído na tabela periódica conhecida, onde, então, nós estamos aqui, né, com, dentro do grupo 0 da tabela, aquele grupo que eu falei para vocês. Então, vai desde, né, o hélio, o neônio, o argônio, o plutônio, o xenônio, o radônio, até esse novo elemento aí, né, que não é tão novo assim, que faz parte, então, né, o organessônio faz parte também desses elementos aqui do grupo 0 da tabela periódica. Qual é a característica desses elementos aqui quando você faz a distribuição eletrônica? Eles são neutros. Todos os elementos da tabela periódica, sem exceção, no seu estado fundamental, são neutros. Não é neutro que eu quis falar, eles são... eles seguem a regra do octeto e do dueto. Isso você lembrou. Segue a regra do octeto e do dueto. O que é essa regra? Fala para mim. O que é a regra do octeto? O que é a regra do dueto? É quantos elétrons vai ter na camada de valência. 8 ou 2. O único que tem 2 é o hélio, para ele ser neutro, ele ser considerado dentro dessa regra. E o que significa isso? Ter 2 elétrons na última camada de valência ou ter 8 elétrons na última camada de valência? Significa que ele é estável. Por que ele é estável? Porque ele não precisa de fornecer energia para outra molécula, para outro átomo, porque já vai estar com a potência. Seria mais ou menos isso. Certo. Então vamos pegar aqui. Você acabou de falar para mim, né? Vocês comentaram aí, então vamos pegar aqui esse comentário de vocês. Aqui eu tenho o hélio, né? Se eu fizer a distribuição eletrônica, é isso aqui, né? Se eu pensar a nível de orbital, é algo assim. Se eu pegar aqui o neônio, é 10, né? Distribuição, 1s, 2s, 2p. É assim? S, né? Deixa eu colocar aqui. Tem um quadradinho, que é aquela região de maior probabilidade de encontrar um elétron. P, né? Eu tenho 3, né? Confere? Tá certo? Sim. E se a gente faz a distribuição de elétrons aqui, deixa eu colocar branquinho, né? Eu tenho aqui, então, essa condição. 2, 1, 2, 4, 1, 6, 10.
Então, na primeira órbita aqui do subnível S, eu estou com os 2 elétrons. E no subnível P, 1, 2, 3, não é assim? Completo. Então, aí, no caso, esse aqui segue, como é que você falou? Regra do dueto. E esse segue regra do octeto. Mas o que seria essa regra do dueto? O que seria essa regra do octeto? O que é uma ligação química? É a união de átomos para formar uma estrutura, seja ela, né, molecular, iônica ou metálica, com maior estabilidade e menor energia. Nessa condição aqui do hélio, com a sua órbita, né, iônica, né, camada que ele tem, completa, ele está com necessidade de se ligar com alguém para baixar a energia dele, ou ele por si só, ele já está com energia satisfatória para ter um equilíbrio? Acredito que ele já tem a energia satisfatória para manter o equilíbrio. Ou seja, ele já está com uma baixa energia, porque essa região já está completa. Quando ele está com essa região vazia ou semi-preenchida, ele possibilita a entrada ou a saída, né, nas condições, para que ele fique com a região completa. Então, nesse caso aqui, ele já está nessa condição. Então, não necessariamente, quando eu tenho minha órbita, né, completa, eu tenho uma menor energia. E se eu tenho uma menor energia, isso é sinônimo de estabilidade. A mesma coisa com o neônio, né? Aqui eu estou com todas as regiões, né, que circulam elétrons já estabilizadas, ou seja, completas. Se já está completo, qual é a real necessidade de retirar elétron ou acrescentar elétron? Se eu já estou numa condição satisfatória energeticamente. Então, ele também não tem necessidade de fazer ligações químicas. Porque a ligação química, ela ocorre exatamente com esse intuito, de diminuir a energia. Mas se eu já estou com energia baixa, para que eu vou me ligar? Então, é algo nesse sentido, né? Ligação vem no sentido de estabilidade, menor energia. Agora, como vocês falaram, então, esses elementos aqui, o hélio, o neônio, como a gente acabou de mostrar, faz parte do grupo lá, 0 da tabela, que estão com essas características. Por isso que eles são chamados de nobre. E gás, porque a temperatura ambiente, eles estão na forma gasosa. Agora, ele trouxe aqui uma informação interessante. Diz que 2 átomos de um gás nobre exercem entre si uma atração mútua tão fraca, tá? Que não consegue formar uma molécula. Ué, professora, mas você acabou de falar que eles estão numa condição estável, então eles não vão formar molécula. Opa, pode sim, pode ser que não. Satisfatoriamente, ele está numa condição estável. Agora, dizer que os gases nobres não formam ligação é um equívoco, porque depende das condições. E do tipo de ligação. Agora, entre si, como assim entre si? É um exemplo típico, se eu colocar aqui para você o hidrogênio, número atômico 1. Se eu fizer a distribuição eletrônica do hidrogênio, né? Como é que você vai ficar? 1s. 1 elétron. Se você colocar aqui, então, a nível de orbital, você tem uma órbita desemparelhada. Você tem um elétron aqui, né, nessa região desemparelhado, melhor dizendo, né? O elétron está desemparelhado. Ora, se eu tiver um átomo de hidrogênio com um elétron, esse elétron, e, logicamente, tem que ter um outro hidrogênio, tem que ter condições específicas para que isso aconteça, não é assim, né, no estalar de dedos. Eu tiver um outro átomo dentro das condições possíveis de distância, que nós vamos discutir daqui a pouco,
é possível formar uma ligação entre esses dois átomos de hidrogênio. Então, entre si, hidrogênio com hidrogênio. Agora, se eu pegar o hélio, que já está com o par de elétrons dele, pegar o hélio, que já está com o par de elétrons dele, para que os dois vão se ligar entre si? Já estão numa condição estável. Então, é essa a informação que está aqui. Por outro lado, a maioria dos átomos formam ligações fortes com átomos da própria espécie. Acabamos de mostrar uma, gás hidrogênio, gás oxigênio e assim por diante. Né? Gás nitrogênio, é possível, então, formar essa ligação com átomos da mesma espécie ou átomos de espécies diferentes. Bom, então, os gases nobres, entre si, têm uma certa dificuldade, quer dizer, não é favorecido energeticamente, né, a que ocorra essa ligação. Aqui, eu tinha colocado, né, esse texto, que a gente vai trabalhando ele e aqui os slides. Eu vou só pegar um pedacinho aqui, ver se eu consigo aumentar, porque eu acho que eu fiz um X da questão aqui, mas acho que eu vou conseguir. Vou querer só esse pedacinho que está destacado. Isso. Dá para visualizar esse pedacinho que eu destaquei? Dá? Aonde está tá marcadinho aqui, ó, que eu marquei, né? Até macroscópico. Quem consegue ler para nós? Tem um aluno da engenharia mecânica que ele foi pesquisar como é que lê esse nome aqui. Não é alemão, né? Quem sabe falar alemão? Schrödinger. Mas é alemão, né? Aí ele pesquisou, ele disse que ficou ouvindo várias vezes, sabe? O som, eu também tenho dificuldade de falar, né? E aí, agora, toda vez que eu vou, né, a pronúncia, eu chamo ele. Aí ele fala para os colegas, porque ele ficou meia hora treinando a pronúncia. Tanto que ele gostou de estudar um pouco, né? Esse é o cara, né, da física quântica, né? Então, que trouxe, né, uma equação de fundamental importância, né, para a compreensão da química. A gente vai comentar alguns detalhes, mas bem superficial, mas quem tiver interesse, né, tem inclusive um livro que traz todas as equações da física quântica e as discussões e as deduções. Vale a pena, vocês que são aí da engenharia, estudar um pouco mais isso aí. Bom, vamos lá então. Quem pode ler para nós? Até macroscópico, por favor. Eu leio. A partir do desenvolvimento da mecânica quântica e da resolução da equação de Schrödinger, compreendeu-se a relação entre as propriedades químicas dos elementos e a estrutura eletrônica. Com as evidências experimentais de que os elétrons se comportam como onda e também como partícula, além do fato de que a energia é quantizada, tornou-se possível explorar um mundo microscópico em sua intimidade, descobrindo-se a causa das propriedades muitas vezes observadas no nosso mundo do macroscópico. Certo, então aqui está o X, né? Essa ideia aqui, que como eu falei para vocês, né, anteriormente. A partir do momento que nós conhecemos o elétron, ou um pouquinho sobre o elétron, né? Nós não conhecemos o átomo ainda, mas nós conhecemos um pouquinho sobre os elétrons, né? Desde a sua descoberta lá por Stoney, né? E aí a sua aplicação dentro dos modelos atômicos por Thomson. Eu acho que J.J. Thomson, né, um cara extremamente inteligente no quesito elétron, né, que pegou a ideia de eletricidade e da descoberta do elétron e jogou lá no átomo, e aí a partir daí que veio, então, né, o modelo de Rutherford. Esse conhecimento do elétron faz com que a gente entenda um pouco o mundo macro. Um pouco mais, né, dessa exploração com relação ao elétron. E isso, né, deixa eu ver se eu vou conseguir aumentar. Isso, vamos um pouquinho, que eu pus um texto muito grande na minha lousa, mas tá. E aí,
nós temos, então, essa visão macro, né? E aonde está, né, o X da questão quando a gente está falando aqui na parte de ligações químicas? Logicamente, da estrutura eletrônica das camadas, né, de camada dos átomos, que está intimamente relacionada, né, com as propriedades periódicas, que é o que foi ali desenvolvido, né, a nossa tabela periódica. Deixa eu ver se eu vou... Aqui está a nossa, né, tabela periódica, onde, quando você estudou tabela periódica, você estudou algumas propriedades periódicas. Você se lembra de algumas propriedades periódicas aqui? Não, pior que não. Não lembro também. Não? Também não lembro. Por que o nome vem de, né, a ideia tabela periódica, periodicidade? O que significa isso? De períodos, né? Períodos, o período, né, é aquele ciclo, né, que repete novamente, não é isso? Período seria um ciclo que repete novamente? Isso. Né? Então, Isso. se a gente pensar, por exemplo, na tabela periódica, a gente tem uma relação com o desenvolvimento dela que está em ordem. Se você olhar aqui está o hidrogênio, né, nessas linhas horizontais. Depois você passa lá na outra extremidade, está quem? O hélio, né? Aqui era o que? O número atômico era 1, passou para 2. Aí você vem na outra, lítio, 3, berílio, 4, boro, 5, carbono, 6, e assim foi, né? Então, ela foi desenvolvida, ó, né, sequencialmente com relação ao número atômico, o número de prótons, né? Esse negócio que aparece no comercial aqui. E assim por diante, não foi? E se você pensar em relação a camadas, ó, do hidrogênio, né? Para o hélio tem uma única camada. Já lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio e até o neônio, 2 camadas, pois está no segundo período. Sódio, magnésio, até o argônio, 3 camadas, pois está no terceiro período. Não é assim? E assim vai, até a 7ª camada. Né? Como eu falei para vocês, que pode, inclusive, aumentar, né? Conforme nós vamos distribuindo. E logicamente, isso tem relações, né, com raio do átomo, tem relações com densidade do átomo, tem relações, né, lembra que densidade é uma relação entre massa e volume, tem relações com a energia, né, que ele utiliza, né, para poder puxar um elétron, a energia de ionização, potencial, né, de ionização, então a eletronegatividade desse átomo. Então, tudo isso são propriedades que têm uma sequência na tabela periódica, uma periodicidade. E isso, né, nos deu, né, essas propriedades periódicas que vão, então, né, estar intrinsecamente relacionado com as camadas dos átomos. E, logicamente, com o tipo, a forma como eles vão se ligar com a necessidade que ele tem de ter uma menor energia. Nosso amigo consegue ler para nós aqui a energia até sua molécula? Suas moléculas, por favor? Consigo. Sim. A energia e a forma dos orbitais explicam, em uma análise, a relação química, a reatividade química e a forma como as novas substâncias são formadas. Na química moderna, fazemos sempre a relação entre as propriedades químicas de uma certa substância com a estrutura geométrica e eletrônica de suas moléculas. Isso aqui, gente, é fabuloso. É, assim, algo, né, espetacular. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Não sei se eu falei. Se eu falei,
Vocês me avisam, mas eu não estou lembrada. Então, eu vou voltar aqui só um pouquinho anterior. Eu vou acrescentar uma página aqui. Minha lousa está meio lenta, mas vai lá. Só que para mim está ruim. É mais ou menos isso aqui, ó. Todo mundo conhece essa substância, não conhece? Sim, molécula da água. A água é uma substância ímpar, né, no nosso planeta, não só no nosso, né? E essa molécula de água, brilhantemente, né, só lembrando aí com vocês, minha lousa está meio desconfigurada, tem dia que ela amanhece assim. Essa vida de professor de lousa assim, eu vou dizer para vocês que não é fácil, não. Vamos lá, deixa eu só pôr uma ponta mais fina que ela consiga escrever bem. Assim. Hidrogênio, então vamos lá. Oxigênio, lembrando aqui lá, né, da distribuição eletrônica, vocês já estão espertos, a gente fala que é assim, né? No caso do oxigênio, um S, 2S. Eu gosto de fazer isso aqui, né? Mas vocês, daqui a pouco, vocês já são expertos nisso. Então, 2 com 2, 4 para 8, 4. Se eu faço a nível, então, de orbital, como a gente comentou, subnível S tem um orbital e tem um elétron. Né? Subnível P aqui, no caso do oxigênio, subnível S, primeiro realmente passa pelo S, né? Com seus 2 elétrons, depois eu tenho aqui o P, com as suas 3 regiões, e logicamente com seus 4 elétrons distribuídos. Então vamos lá distribuídos, né? Aqui eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então essa é a configuração. Bom, então aqui, para formar a molécula de água, eu tenho 2 átomos do elemento químico hidrogênio e um átomo do elemento químico oxigênio. Então, vamos colocar aqui o átomo do elemento químico oxigênio. Com aquela distribuição do par de elétrons, né, que vocês já aprenderam, chamada forma de Lewis, né? Então, eu tenho aqui um par de elétrons, outro par de elétrons, e aqui eu tenho um elétron desemparelhado, eu vou colocar ele de cor diferente, um elétronzinho desemparelhado, e tem outro elétron desemparelhado. E daí eu tenho aqui, né, o átomo de hidrogênio, são quantos? 2. 2 hidrogênios, e cada hidrogênio também tem o seu elétron desemparelhado, mais ou menos isso, né? Então, isso aqui se junta, né? E forma, então, todas as órbitas completas, menor energia, maior estabilidade. Isso é um tipo de ligação primária, né, que nós conhecemos como ligação primária covalente, que é chamada onde você tem 2 orbitais atômicos, né, esse orbital atômico junta com um orbital atômico do hidrogênio, e um outro orbital atômico junta com outro orbital atômico do outro átomo de hidrogênio, formando os orbitais o quê? Moleculares. Então, eu saio da condição de orbital atômico e passo por a condição de orbital o quê? Essa órbita é uma órbita agora molecular. E isso faz com que eu tenha uma menor energia e uma maior estabilidade. Mas, geometricamente, a água, ela nessa, né, vamos fazer a forma estrutural, a gente só lembrou, né, como é que era, vamos fazer na forma estrutural. Vocês estudaram a molécula de água, era assim, esse modelinho que eu estou fazendo aqui, ou vocês estudaram assim, a molécula de água? O segundo modelo. Segundo modelo, né? Então, não tem esse ângulo aqui de 180 graus, aqui não existe. É aproximadamente quantos graus? 105 graus, né?
aproximadamente. Mas por quê, professor? Por que não é 180 e 105? Qual que é a diferença de ser 105 e não 180? É por causa da carga elétrica dos elétrons opostos. Eles, no caso do oxigênio, eles empurram, por assim dizer, os elétrons, os elétrons não, os prótons do hidrogênio, fazendo ele ficar nesse ângulo. Bom, a ideia é que se eu tenho, né, um par de elétrons, representado pela forma de Lewis, que é 2 pontinhos assim, significa um par de elétrons, né? E se eles estão próximos, a gente já sabe. Eles têm que ter algo diferente, que é a questão do campo, né? O campo elétrico deles são diferentes. Por isso que eles conseguem, e didaticamente a gente representa por essa setinha aí, né? Para cima, para baixo. Então, mas esse par de elétrons, né? Então, com esse par de elétrons, e logicamente com esse par de elétrons, e com esse par de elétrons, entre si eles têm o quê? Uma repulsão. Que par de elétron com par de elétrons se repelem. Certo? E o que a molécula, os átomos ligam? Para formar, no caso aqui, uma molécula, com o intuito de ter menor energia. Mas se eu tiver com um par de elétrons próximo ao outro par de elétrons se repelindo, eu vou aumentar a carga energética ou vou diminuir a carga energética? Vai diminuir? Ó, eu tenho um par de elétrons próximo de outro par de elétrons se repelindo. Ó, dando curto, repelindo. A energia dessa estrutura, ela aumenta ou ela diminui? Aumenta, acho que aumenta. Aumenta. E a estabilidade? Diminui. Diminui. Por isso que a molécula de água não tem a geometria de 180 graus. Porque se ela tiver a geometria de 180 graus, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui um par de elétrons e vou ter um par de elétrons. Se eu traçar aqui o eixo, né, cartesiano, mais ou menos assim, opa, nem com o negócio do quanto fazer um trem reto, meu Deus do céu. Que ângulo é esse aqui? 90. 90 graus, não é? 90 graus, 90 e 90. Então, a distância entre esse par de elétrons, de vermelhinho que vai ficar mais fácil, esse par de elétrons, com esse par de elétrons, com esse par de elétrons, com esse par de elétrons, vai ser uma angulação de quantos graus? 90. E aqui? Aqui, porque esse aqui não é no plano, né? Mas a angulação aqui, ó, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, e quanto aqui, ela é de quanto? 105. Então, ela é maior. Se ela é maior, eu tenho menor energia e maior estabilidade. Por isso que a geometria da molécula de água é angular e não linear. E isso faz uma diferença fabulosa na molécula de água. Por quê, professor? Porque, ó, se eu tiver a geometria angular, né, se eu lembrar daquela questão de uma das propriedades da tabela periódica, propriedades periódicas de eletronegatividade, que ela cresce conforme eu aumento o número atômico nos períodos, né? Eu vou ter, então, aqui, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio, ou seja, a tendência em puxar o par de elétrons. Então, na verdade, esse par de elétrons que forma essa ligação hidrogênio e oxigênio, ele está mais próximo de quem? Ele está mais próximo do oxigênio do que hidrogênio.
E, consequentemente, se eu for traçar um vetor de forças resultante, o meu vetor de forças resultantes, ele vai ser aqui, ó, quando eu tenho assim, não é soma de vetores, vocês estudaram já na física? Dois vetores chegando no mesmo ponto, o vetor resultante é o quê? É a soma dos dois. Isso. Agora, se fosse assim, linear, eu teria o quê? Zero. Zero, porque eu teria o oxigênio puxando para a direita e o mesmo oxigênio puxando para a esquerda. Então, eu teria um vetor para a direita e um vetor para a esquerda na horizontal, com a mesma intensidade, então eles se anulariam. E aí, né, nós falamos que nesse caso eu teria um μ resultante igual a zero. E aqui eu tenho um μ resultante diferente, né, diferente de zero. E isso faz da molécula de água uma substância o quê? Polar. A água é considerada um solvente universal por causa desta característica da polarização. Contrário se ela fosse uma substância apolar. Simplesmente, o que diferenciou? Diferenciou esse conhecimento nosso, né, que acabamos de ver aqui, vou voltando aqui um pouquinho, que nós acabamos de ver, que a relação entre as propriedades químicas de uma certa substância com a estrutura geométrica e eletrônica de suas moléculas faz com que essa substância macro tenha características, né, que tenha, então, uma grande influência no nosso, né, cotidiano. Então, é esse conhecimento básico, né, das órbitas, das ligações químicas, da geometria da molécula, das propriedades periódicas, que fez, né, a gente entender essa estrutura da molécula de água. Deixa eu puxar aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar, vamos lá. Essa é a mãozinha. Bom, tudo bem até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos continuar? Pode, professora. Tá. Pode. Então, nosso amigo consegue ler esse pedacinho aqui, aí eu puxo para pegar a outra coluna lá, a ligação química. Consigo. A ligação química, sendo a integração de dois átomos ou grupos de átomos, está intimamente ligada ao rearranjo da estrutura eletrônica, ou melhor... Tá, então, ó, ao rearranjo da estrutura eletrônica. Acabamos de mostrar isso, né? Agora, deixa eu pegar minha mãozinha aqui e puxar. E se você puder continuar até aqui, ó, até essa parte aqui para nós, por favor. Ok. Ou melhor, dos elétrons dos átomos dentro de uma nova molécula. O potencial de ionização e a afinidade eletrônica são duas propriedades periódicas que podem nos auxiliar a compreendermos a natureza da ligação química. Lembremos, inicialmente, que o potencial de ionização é a energia requerida para retirar um elétron do átomo, Pi, e a afinidade da eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron, Ai. Então, ó, nós temos duas condições, né, básicas que ele deu aqui, que é, né, nós temos a questão do potencial de ionização. Lembra, um átomo pode deixar de ser átomo, passar a ser um íon. Né? E também, para isso, como que faz? Que deixar de ser condição de átomo e passar para a condição de íon. Ele vai ter, né, e aí isso segue, né, algumas características, lá na tabela periódica, daqui a pouco a gente volta lá para mostrar, né, e é chamada de potencial de ionização. Como assim, potencial de ionização? É a energia requerida, então precisa de receber uma energia para retirar um elétron. Então, o átomo está lá na sua condição estável ou intermediária, vamos dizer assim, né? Ele está na condição neutra, eu usei a palavra estável errada aqui.
condição neutra, melhor dizendo. E eu forneço uma energia para ele e retiro o elétron. Posso retirar 1, posso retirar 2, posso retirar 3, posso retirar 4, 5, 6 e assim por diante. Agora, logicamente, são energias diferentes. E ele, então, quando eu retiro o elétron dele, nós já sabemos, ele está diminuindo a carga eletrônica. Então, ele continua tendo a mesma carga positiva, então eu represento isso aqui como um sinalzinho positivo. Mas, além disso, eu posso ter uma outra característica, né, que chama afinidade eletrônica. Aí, eu preciso liberar uma certa quantidade de energia, né, para eu receber um elétron. Para chegar um elétron agora, o átomo estava lá numa condição de neutralidade, e eu vou fornecer um elétron para ele. Para isso, ele tem que liberar uma certa quantidade de energia. Então, tem duas características. Ou ele absorve energia e libera o elétron, ou libera energia e recebe o elétron. Uma é chamada potencial de ionização, outra é chamada o quê? Afinidade por elétrons. Todas as duas condições, o átomo vai sair da condição de estado neutro, de neutralidade, e vai passar para a condição iônica, seja ela positiva, seja ela negativa. São os cátions e os ânions, né? São os cátions e os ânions, certo? E isso vai acontecer devido a algumas particularidades desse átomo. Que ele pode ter a tendência em absorver energia, né? Liberar energia para absorver um elétron, ou absorver energia e liberar um elétron. As duas coisas, mas ele tem que estar, né, com algumas características com relação ao quê? As camadas, os elétrons. Como se encontram esses elétrons? Quais são as condições desses elétrons nas camadas para que isso aconteça? E só foi possível a partir do conhecimento, então, do quê? Das características dos elétrons, da compreensão de que o elétron, uma hora ele funciona como uma partícula, uma hora ele é simplesmente uma onda. E aí foi quem, né, mostrou isso aí para nós. Vem lá de Einstein, né, e aí a equação aí de Schrödinger, né, Schrödinger. Eu tenho que chamar meu aluno lá da engenharia mecânica. Bom, então, voltando aqui um pouquinho. Vamos aqui, deixa eu só projetar aqui no próximo. Depois eu volto aqui, só... Esse aqui é o artigo que vocês leram, né? A gente vai discutindo ele em partes aqui, que eu trouxe ele para cá. Mas, eu já coloquei isso aqui. Tá. Então, essa possibilidade, né, de liberar energia ou de receber energia para sair da condição de neutralidade e tornar-se a condição iônica é potencial de ionização ou afinidade eletrônica. E uma molécula, ela só será formada se esta for mais estável, o que eu acabei de comentar com vocês. Ou seja, ter o quê? Uma menor energia do que os átomos individuais. E aqui ele trouxe uma questão, eu não gosto dessa palavra, exceção, porque exceção parece que é algo que não tem explicação, né? Mas tem explicação, então eu coloquei isso entre aspas, exceção entre aspas. E que diz assim, entendeu, meu amigo que gosta de ler aqui para nós? Só esse aqui que eu destaquei, você lê para nós, por favor? Só a partir de com exceção? Isso. Com exceção dos gases nobres, os demais átomos têm tendência de formar moléculas através do estabelecimento de ligações. Esse texto que dá a entender que os gases nobres não formam ligações, né? Mas isso não é verdade. Já vamos lá. Então, de uma maneira geral, né, o que acontece? Como eu falei para vocês, a ligação química, ela pode, né, ser definida como uma força. É uma força resultante
atrativa que existe em alguns átomos. Logicamente, isso tem que ter o quê? Uma aproximação, e tem que ter uma distância para que isso aconteça. E, logicamente, a gente vai ter essa força, né, de atração, ela pode juntar, né, 2 ou mais átomos, né, como, por exemplo, vocês pegam aquelas estruturas aí, né, do DNA, de proteínas, em lipídios, papapá, são cadeias enormes, não é? Formando compostos químicos, através de ligações químicas. Então, voltando naquela mesma condição, vão se unir. Tem condições para que isso aconteça? Tem condições físicas para que isso aconteça. Não é simplesmente, né, no estralar de dedo que isso é possível. Bom, e são algumas características importantes da ligação. Polaridade, distância e energia. São 3 palavras-chave. Polaridade, distância e energia. O que vocês definiriam para mim? O que seria polaridade? Seria os lados, positivo e negativo? Então, polaridade seria você ter algo positivo com algo negativo. Isso, repelir e atração. Certo. E distância? O que seria a distância em relação à ligação química? A distância de um átomo para o outro? Teria que ter... Como que seria essa distância na sua imaginária? Eu cheguei ao átomo de hidrogênio com o átomo de hidrogênio. Qual que é a distância ideal para que ocorra essa ligação entre eles? Eita, não lembro não. Eu não sei, mas acho que tem meio a ver com o que eu aprendi quando eu estava aprendendo sobre os hidrocarbonetos, que aí tem o lugar certo para colocar cada molécula, para posicionar cada molécula, cada átomo. Tem um lugar... Você aprendeu lá nos hidrocarbonetos que é a ligação entre carbono e hidrogênio, né? E que o carbono faz 4 ligações, por isso ele é tetravalente, e o hidrogênio faz uma ligação, por isso ele é monovalente? Também. Também? Também tem porque também tinha com os outros elementos também, mas cada elemento, de acordo com o elemento que ele vai ligar, ele tem a posição certa para ficar. Certo. E energia? O que seria energia? Aí eu não sei, não. Não? Acho que seria a quantia de... O quanto que é gasto para ir para um, quanto que é perdido para ir para o outro. Quanto de energia é gasto quando vai fazer alguma ligação. Certo. Então, vamos lá, né? Isso aqui são alguns exemplos de compostos que a gente tem aí no dia a dia, né? Por exemplo, um tipo, né, de fluorita, né? Na verdade, é um sal, né? Uma característica. É enxofre, né? Que também é um composto formado só por átomos do elemento químico enxofre, uma cadeia grande. E aqui, por exemplo, uma substância, né? Um material que nós utilizamos muito, né? Que é o aço, que tem uma série, né, de elementos químicos. Aqui ele colocou só 2 aqui, por exemplo, né, o aço composto de ferro e carbono, não é só ferro e carbono, que se ligam e a gente chega nessa estrutura macro, né? Então a gente chega em diversas estruturas macro que nós lidamos no nosso cotidiano, que são formadas exatamente por essas características que nós acabamos de falar: polarização, distância, energia, que faz que ocorra, né, essa ligação química entre átomos. Esse aqui eu já tinha falado, né, que a baixa energia dos gases nobres está associada ao fato de possuir nível eletrônico mais externo completamente preenchido. Então, de agora para frente, né, a gente deixa um pouco aquela ideia de octeto e dueto, porque elas são consequências, não são a causa. E aí, a regra é uma consequência, né? Não é a causa. Tem que entender a causa. É igual doença, né? Eu não trato... Normalmente, o médico trata a consequência, não a causa, né? E a gente precisa tratar a causa. Então, é por aqui.
né, o fato de não fazer ou ter melhor, não fazer, não, faz. Já afirmo, os gases nobres fazem ligações químicas. Mas o fato de não serem, né, terem são tão predispostos a ocorrer a ligação química, está nessa condição. O nível eletrônico mais externo está completamente preenchido. Por isso, eu estou numa condição energética favorável, ou seja, baixa energia. Então, aquela questão que nós falamos aqui para vocês, energia, é isso, né? A ligação acontece com o intuito de menor energia, maior estabilidade. Como tudo na vida, né, caminha nesse sentido. Nosso propósito sempre é o quê? Buscar um menor gasto energético. Por isso que hoje, né, qual é o fator limitante no desenvolvimento tecnológico no planeta Terra? Pensando no planeta, né, porque os outros a gente não tem conhecimento algum, mas pensando no que a gente tem um mínimo de conhecimento. Qual é o fator limitante para o nosso desenvolvimento tecnológico? Recursos? Recursos. Eu acho que é mais recurso, né? Não, professor? Você tá pensando na vida do ser humano, mas... mas na vida do ser humano também, na sobrevivência, né? O fator... Energia. Energia, é a palavra-chave. Por isso que a gente vê muito, né, o pessoal, esses cara do marketing, né, que trabalha para a área, né, de políticas públicas, vamos dizer assim, né, pensar nesse termo, né, que utiliza muito disso, né, a obra, né, sustentável, né, a questão da sustentabilidade, né, vem de encontro com essa ideia de ter um menor gasto energético. E o menor gasto energético é o que a gente busca, né? Então, por exemplo, vocês são da área de engenharia, controle e automação. Vocês vão desenvolver um sistema de automação, onde ele vai ter o quê? Um melhor aproveitamento de um processo, para que tenha o quê? Um menor gasto energético. Então, a química também é assim. Eu vou fazer uma ligação entre os átomos para que eu tenha um menor gasto energético. Certo? E, logicamente, como eu falei, se eu tenho um nível eletrônico mais completo, está completo, externo completo, eu estou aí numa condição favorável energeticamente. Por isso, eu não sou tão predisposto a ligar. Certo? E aí, vamos lá. Aqui está, né, algumas características periódicas importantes, né? Uma delas é o raio atômico e a outra delas é a energia de ionização. Olha aqui, falamos nela lá agora no texto, não falamos? E aqui tem uma primeira, né? Primeira é energia de ionização. Professor, por quê? Porque eu posso ter a segunda, eu posso ter a terceira, eu posso ter a quarta, eu posso ter a quinta e assim por diante. Bom, o que seria isso? E aqui, essa coluninha que a gente colocou, está faltando o último, né? Aqui, o 118 lá. Mas aqui dá para a gente já tirar uma ideia. Nós temos o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio. O raio em pico, né, metros, picômetro, né, picometros, é 99 para o hélio, 160 para o neônio, 192 para o argônio, 197 para o criptônio, 217 para o xenônio. Isso tem coerência? Você tem coerência? Correto? Vocês acham que sim ou não? Vou voltar aqui um pouquinho. Você fala porque à medida que os elementos vão descendo, vai ficando maior? Exatamente. Por que vão ficando maior? Vamos lá, tem mais elétron na eletrosfera. Exatamente. Eu vou aumentando o número de camadas. Uma camada, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Né? Então, eu estou
aumentando. O raio é a distância, né, do núcleo à eletrosfera, a última camada do átomo. Então, conforme eu tenho maior número de camadas, eu tenho maior raio. Coerente, né? Então, é o que a gente mostrou lá. Eu estou aqui, né, aumentando o raio. Correto. O raio aumentou. De cima para baixo. Mas a energia de ionização. O que seria essa energia de ionização? A gente acabou de ler lá, né? E aqui eu trouxe novamente, que é o quê? A quantidade de energia, né, para desemparelhar elétrons, romper nível completamente preenchido e promover elétrons para outro nível. Ou seja, eu vou retirar o elétron daí. Aquela energia que ele precisa adquirir para liberar o elétron. Confere? A primeira energia é de 2.370. E ela vai aqui no sentido de quê? Decrescente. Decrescente, ou seja, ela aumenta de baixo para cima. Por quê, professora? Ela aumenta de baixo para cima. Alguém consegue me explicar? Não. É porque a última ela é mais estável que as outras? Aqui eu estou lá, ó, na sexta camada. O elétron, carga negativa. O núcleo, positivo. Aquele elétron que está lá na sexta camada, ele está mais distante do núcleo? Sim. Então, a atração elétron-núcleo é menor? Sim. Então, eu consigo tirar ele com mais facilidade? Consegue. Por isso, a energia gasta é menor. Agora, aqui, no caso do hélio, só tem uma camada. Então, lá, carga positiva, carga negativa está bem próxima. Para eu retirar esse elétron aqui, romper essa força entre elétron e próton, eu vou ter que gastar uma energia grande para retirar esse elétron. Sim. Por isso esse valor aqui. Então, quanto mais próximo do núcleo o elétron está, maior a energia necessária para retirar ele. Por causa da força núcleo-eletrosfera. Por isso que eu vou dizer para você que eu posso ter molécula de xenônio, ou outro elemento, de criptônio, que eu posso retirar os elétrons, posso desemparelhar os elétrons, forneço energia e retiro esse elétron. E ele sai da condição de estável e entra na condição de instável e se liga para ter estabilidade novamente. Agora, aqui, o argônio, o neônio e o hélio ainda não se conhece compostos deles, por enquanto, né? Se faz complexo fazer isso, porque eu teria que gastar uma alta energia, como a gente viu aqui anteriormente. A energia de ionização do elétron do hélio para desemparelhar, no primeiro elétron, é 2.370. O hélio tem quantos elétrons? 2. Se essa é 2.370, que é a primeira, para tirar um elétron, e para tirar o segundo elétron, maior ainda. Porque está mais difícil, maior é a atração elétron-eletrosfera. Então, quanto maior essa atração elétron-eletrosfera, maior é a energia de ionização para eu retirar o elétron. Certo? Então, quanto menor é o raio, maior a energia de ionização. São duas propriedades periódicas que definem as características e as tendências do átomo, um determinado elemento químico, como ele vai se ligar. E a equação de Schrödinger mostrou exatamente isso. Tá? Então, isso é fundamental, esse conhecimento aqui, para que a gente entenda as ligações químicas. Certo? Então, dizer que gases nobres não... Lá eu tinha dito uma primeira frase, e eu volto nela,
Vamos voltar nela aqui. Cadê ela? Mexi aqui. Ixi, tá lá na frente, né? Mas eu vou voltar aqui. Que vocês lembram? 2 átomos de um gás nobre exercem entre si, e aí eu mostrei exatamente o hidrogênio, falei do hélio, uma atração mútua tão fraca que não consegue formar molécula. Então, se eu pegar 2 gases nobres nas mesmas condições de estabilidade, isso é improvável de ocorrer uma ligação. Mas dizer que gases nobres não formam ligação já é um equívoco. Eles formam ligações, depende das condições. Agora, que eles encontram uma condição favorável, sim. Por quê? Porque eles já estão com a camada, né, completa, com as órbitas completas, então está numa condição de menor energia. Tá? Ok, pessoal? Tá claro isso ou não? Sim, continuar lendo o artigo para entender mais. Continuar lendo o artigo para entender mais? Bom, então isso aqui é a introdução do artigo. Nós não saímos da introdução do artigo ainda, né? Mas a gente continua. Na próxima semana, pode falar. Mas foi até esclarecedor para mim, né? No caso, eu consegui compreender bastante coisa. Ok. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta que a gente falou até aqui? Ainda tem muita coisa para a gente comentar, né? Que é todo o artigo aí, a gente vai falando parte a parte com as explicações, mas hoje a gente para por aqui, das ligações, né, com relação aos gases nobres. Né, tirar aquele mito que gás nobre não forma ligação química. Tá claro? E também regra de octeto, que é uma regra, mas ela é uma consequência, não é uma causa. Certo, professor, muito obrigado pela aula aí. Nenhuma dúvida, até o momento, eu acho. Então, tá ok. Então, pessoal, por hoje, então, é só. Vou baixar aqui a nossa lista de presença, só um minutinho, baixando a lista de presença. E vou parar a nossa gravação, caso não haja nenhuma dúvida. Posso parar por aqui? Aí vocês lembram, a gente parou aqui, ó, propriedades atômicas dos gases novos, para, né, dar continuidade na próxima aula, ok? Beleza. Professora, tem um aluno que não tá conseguindo entrar. Ele está aqui no sistema pedindo? Não, eu acho que ele